E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Hoje nós vamos ver sobre a barra de ferramentas, mas algumas outras abas que nós ainda não vimos, como também a barra de acesso rápido e mais algumas outras opções. Na aula passada nós tínhamos parado nessa parte, que era a aba Fórmulas. Nós tínhamos visto como funciona a parte de cálculo do Excel. Muito bem, agora temos a parte de dados, onde aqui nós podemos ver, por exemplo, realizar consultas, conexões entre planilhas, questão de classificação e filtro, como se vocês lembrarem, temos na página inicial, em uma parte lá, basicamente isso também. Temos algumas ferramentas de dados, como mover alguns textos para colunas, remover duplicados, validação de dados, entre outros. Temos questão de previsão, que é basicamente questão de teste de hipótese e essa planilha de revisão. Nós veremos mais futuramente. E também temos a questão de estrutura de tópicos. Muito bem. Em revisão, nós temos a questão de revisão de texto, onde nós podemos verificar a ortografia, a questão dos sinônimos, onde nós vamos buscar para algumas palavras, estatísticas de pasta de trabalho, para sabermos quantas tabelas, quantas colunas, quantas linhas de trabalho, quantos itens nós temos dentro da nossa planilha. Temos a questão de acessibilidade para auxiliar em algumas ferramentas, temos questão de pesquisa inteligente, questão de um tradutor próprio dentro do Excel, e também podemos realizar comentários. Teremos também a parte de proteção de dados, onde nós teremos um vídeo específico para explicar detalhadamente vocês como nós podemos fazer para bloquear uma planilha, bloquear células, bloquear partes específicas do nosso projeto. Muito bem, temos a parte exibir, onde aqui podemos ver o que podemos exibir dentro da nossa planilha, como por exemplo barra de fórmulas, títulos, assim por diante. Vemos o layout da nossa página, da nossa planilha, e por sua vez podemos ver a questão de zoom, como da mesma forma nós podemos ver aqui, temos aqui nessa parte inferior, onde nós também podemos ter essa agilidade de retirar e aumentar o zoom. Além disso, temos essa questão de janela, onde nós podemos, além de criar, além de organizar, podemos congelar alguns painéis. Isso é uma coisa bem interessante de se fazer dentro do Excel. Também podemos ver como alterar as janelas no Excel, e a questão que é uma das mais importantes dentro da nossa planilha, que é a questão dos macros. Nós deixaremos isso bem claro futuramente, mas o macro ele é uma das grandes ferramentas que auxiliam para grandes plataformas, grandes planilhas que nós temos dentro do Excel. E muito bem, por fim, nós temos a questão de ajuda, onde nós podemos enviar um comentário, nós podemos ver alguns treinamentos de algumas coisas específicas do Excel que a Microsoft disponibiliza, como também temos a questão de ajuda, caso nós tenhamos a dúvida em qualquer função ou qualquer ferramenta aqui dentro. Muito bem, os itens que nós temos externos agora são, temos essa parte de busca, onde nós podemos colocar aqui, por exemplo, fonte, e nós podemos ter acesso à fonte e algumas coisas que nós temos dentro dos tópicos da fonte, para poder agilizar mais nosso processo ao invés de nós ficarmos transitando entre as abas. Além dessa parte, nós temos a questão de compartilhar o nosso trabalho, onde nós podemos compartilhar com alguma conta que nós temos na nuvem, que nós podemos fazer o upload dessas nossas planilhas. E teremos também essa parte onde nós podemos ir diretamente para uma célula. Por exemplo, se nós colocarmos aqui A1, nós seremos direcionados para essa célula A1. Nós podemos ver especificadamente. Da mesma forma que nós podemos criar e colocar um nome em um agrupamento de células. Aqui mesmo nós colocamos este agrupamento. Agora nós vamos aqui e colocamos um nome, como por exemplo, células. Apertamos Enter e pronto. Esse intervalo de células ele está atribuído a um nome. Quando nós clicarmos aqui nessa seta para baixo, nós temos aqui esse nosso conjunto de células que nós colocamos. Clicamos e aparecerá todo o conjunto que nós delimitamos. Muito bem. E por fim, temos a barra de fórmulas, onde nós podemos aqui inserir alguma fórmula diretamente por esse campo. E ali embaixo está aparecendo a fórmula que nós inserimos. Podemos trabalhar das duas formas, ou colocar a fórmula na célula, ou colocar a fórmula na barra de fórmulas. Agora, para deixar mais rápido o nosso processo de uso de algumas funcionalidades dentro da nossa barra de ferramentas, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos vir aqui em qualquer um desses campos, como por exemplo, vamos colocar o campo de mesclagem. Nesse campo de mesclagem, nós clicamos com o botão direito do mouse, clicamos aqui em adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido. Quando nós fazemos isso, simplesmente
Essa funcionalidade que nós temos aqui na aba Página Inicial, basicamente foi trazida para essa parte de acesso rápido que nós temos dentro do Excel. Sendo que nós já temos alguns itens aqui, como por exemplo, salvar, desfazer ou refazer. Se nós clicarmos aqui, podemos adicionar mais alguns itens, como por exemplo, novo ou abrir, entre todos esses. Muito bem. Como nós colocamos essa aqui em mesclar e centralizar, podemos fazer isso com qualquer outra. Até mesmo podemos clicar nessa questão de centralizar. Clicamos nela com o botão direito do mouse, clicamos aqui em adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido. Ao clicarmos, teremos aqui esse atalho, onde nós temos esse texto nosso. Só clicamos aqui dentro do campo de acesso rápido e já temos esse atalho bem prático. Podemos pegar aqui, por exemplo, em inserir, podemos colocar o campo de inserir uma equação. Clicamos com o botão direito em cima dela, adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido. E ali teremos esse nosso atalho. Vamos clicar em inserir uma equação e o campo de inserir uma equação ele já é aberto para nós. Fazendo assim, deixa bem mais prático a forma com que nós trabalhamos dentro do Excel. E foi isso, pessoal. Eu aguardo vocês. Até mais!